E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma olhadinha em como a gente faz para somar, encontrar a média, o valor mínimo e o valor máximo dentro de uma tabela. Para isso, a gente tem uma tabela de vendas de produto, então que ela está numerada, de 1 até 80, que são 80 produtos que a gente tem aqui, com o nome do produto, a categoria, o preço, a quantidade vendida e a data da venda. O que a gente quer descobrir hoje, nesse exercício que a gente vai fazer? Primeiro, a soma de todos os produtos vendidos, o valor que a gente ganhou. Então, a gente vai usar tudo o preço como referência, tá? Então, a soma de todos esses produtos vendidos, a média, que é o valor médio do valor que os produtos foram vendidos. Coloquei a mediana aqui para a gente mostrar um exemplo de o que não é uma média, mas que pode confundir. O valor mínimo, então, qual foi o produto mais barato, que é diferente do menor, e vocês vão entender por quê. E o valor máximo, que é o produto mais caro, que também é diferente do maior, e vocês vão entender por quê. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente faz para descobrir isso? Vamos começar pela soma. Aqui na coluna J são os gabaritos, né? Então os valores corretos. Para a gente ver se a gente chega no mesmo valor. Acho que a primeira coisa, só para ficar com o cabeçalho igual, deixa eu copiar esse cara aqui. Então eu clico nele, pincel aqui de formatação e jogo para cá. Então ele ficou igual. Como que eu faço para somar? Eu sempre vou usar funções. Então eu sempre começo com igual. Se eu vou somar, eu escrevo soma, abro parênteses e seleciono todos os dados que eu quero somar. Então eu poderia vir aqui e selecionar todos eles, ou eu posso vir aqui e selecionar a coluna. Então eles estão na coluna E, eu clico na coluna E inteira. E como são valores, ele vai selecionar, vai somar só os valores e não os textos. Então, isso daqui eu cheguei no mesmo 23.080. Mas perceba que ele está em um formato diferente. Para ficar no mesmo formato, eu posso ou clicar nesse, pegar o pincel e jogar para cá, ou eu clico na célula, venho aqui onde estão esses números, 1, 2, 3, e escolho o formato melhor que eu quero. Se eu quero em dinheiro, se eu quero em número, quando for data, se eu quero em data e por aí vai. Então, a soma é essa fórmula, igual soma, e seleciono o que eu quero somar. A média, muito parecido, muito fácil. Igual média, então com acento, abre parênteses e faz a mesma coisa. Seleciona a coluna que você quer, fecha parênteses e dá o Enter. Vê que aqui ele tem o 288,5095. Por quê? O 289 está arredondado. Então, se você quer arredondar também, você pode vir nesse carinha aqui, que é o para a esquerda e para a direita, e diminuir as casas decimais. Você vai ver que ele vai ficar arredondado com o mesmo valor. Tá? Então, eu vou somar tudo, depois a gente formata tudo de uma vez, tá bom? Por que eu pus mediana aqui? Porque pode confundir quando você for escrever essa forma. Se eu escrever igual med, é o valor médio, que é a mediana, que não é a média. A mediana é o valor do meio. Então, se eu tenho 9, se eu tenho 10 valores, qual é o valor que está no meio de todos esses? É o valor de número 5, que está bem no meio. Isso é mediana, que não necessariamente é a média. Então, tomem cuidado. Se eu fizer a média, que é a mediana, ele vai dar outro valor que não é a média. Então, só tomem cuidado com esse cara aí, tá bom? Eu aqui formatando já. Daqui a pouco a gente formata tudo junto. Valor mínimo igual mínimo, opa, igual mínimo, abre parênteses, seleciona a coluna e boa. Por que ele não é? Porque ele é diferente do menor? Porque se você vier aqui escrever menor, existe uma fórmula também. Mas no menor você escolhe qual o número você quer. Então, por exemplo, eu quero saber o menor número dessa tabela, mas eu quero saber o segundo menor número. Então é só você colocar ponto e vírgula, qual é a classificação do menor que você quer saber. Então, se eu quiser saber o segundo menor, eu ponho o número 2, que vai dar 107. Se eu quero saber o primeiro menor, eu escrevo 1, que vai dar os mesmos 26 ali. Mas então tem que tomar esse cuidado, que ele pode não ser o mesmo número. O máximo, a mesma coisa, máximo, abre parênteses, seleciona e fecha parênteses, máximo. E o maior, a mesma coisa, que você pode selecionar o maiorzão, o primeiro, ou algum outro. Se eu colocar maior 2, vai dar 1. Se eu colocar maior 1, vai dar outro. E aí, para formar